Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje, domingão, último dia de temporada regular. A gente tem 15 jogos pela rodada. Todos os times estarão em quadra hoje e os jogos começando logo à tarde, tá? Então, já sabe, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, hoje é dia de finalizar a temporada regular, tá? Já se foram aí 81 jogos de todos os times na liga e hoje todos vão finalizar aí os seus 82 jogos, tá? Rodada completa com todos os times hoje. Acordei bem cedo aqui, analisei jogo por jogo e agora vou passar a minha análise e o meu palpite para vocês, tá? Então, bora pra cima começar a falar dessa rodada de hoje. Lembrando que lá no meu Instagram, @BinãoBets, vai ter muito palpite em jogador, múltipla e bingo. E hoje quero ver se eu solto uma entrada, uma odd 2, certeira para vocês, tá? Então, já vai lá pro Instagram, @BinãoBets, me acompanha e bora pra cima que hoje a rodada tá cheia, muita oportunidade. Então, bora pro primeiro jogo do dia, vamos lá! E pro primeiro jogo, vamos falar de Atlanta Hawks contra Orlando Magic, tá? O primeiro jogo do dia, então, é entre esses dois times, no State Farm Arena, que é em Atlanta. E galera, aqui o cenário é bem claro, tá? Os dois times já estão garantidos aí no play-in e inclusive se enfrentam daqui 2 dias valendo a classificação, tá? Por isso a expectativa é que tanto o Hawks quanto o Magic se poupem aí e poupem todos os seus jogadores principais nesse jogo. E mesmo com reservas em quadra, pessoal, o fator casa vai pesar bastante. E o Hawks ainda briga para tentar garantir aí, fechar, né, a 8ª posição. E galera, contra o Orlando, que costuma oscilar muito jogando fora de casa, eu vejo que o valor tá do lado do Hawks aqui nesse jogo. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Atlanta Hawks mais 4.5, ou seja, o Hawks pode perder por até 4 pontos de diferença, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Hawks aqui e bora pro jogo 2. Lembrando que é importante ter cautela, final de rodada, final de temporada, muitos jogadores poupados, tá? Então, às vezes, algum jogo dá uma loucura ou outra. Então, cautela nas entradas de hoje e bora pro jogo 2. Vamos lá! E agora vamos falar de Milwaukee Bucks contra Detroit Pistons. E galera, em Milwaukee, hoje, na casa do Bucks, o Bucks recebe o Pistons num jogo que vale muito pouco, tá? Para os dois lados aí. O Bucks já garantiu a 2ª colocação na Conferência Leste e deve entrar com um time recheado de reservas aí, poupando Giannis, Lillard e companhia. Já do outro lado, o Pistons já não disputa nada há muito tempo e também deve limitar bastante os minutos dos principais nomes, como Cade Cunningham, Jalen Duren e a mais aí, tá? Só que aqui, galera, existe um detalhe muito importante. O Bucks venceu os últimos 12 jogos seguidos contra os Pistons, até mesmo jogando com times alternativos e reservas, tá? Mesmo cheio de desfalques hoje, o elenco reserva do Bucks é muito superior tecnicamente. Então, vou com o Bucks aqui no papel de azarão e meu palpite para esse jogo vai ser Milwaukee Bucks mais 11.5, ou seja, confio que o Bucks possa perder por até 11 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Bucks aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! Agora vamos falar então de Philadelphia 76ers contra Chicago Bulls, pessoal. O jogo de hoje é na Filadélfia, na casa dos Sixers, que chega para esse jogo completamente desfalcado, tá? Sem Joel Embiid, sem Tyrese Maxey, sem Kyle Lowry, enfrentando o Bulls, que mesmo poupando algumas peças importantes, chega mais inteiro e também mais competitivos, tá? Galera, o grande problema dos Sixers é que esse time simplesmente não entrega nada, tá? Não entrega performance nem para cobrir o handicap. Já são 9 derrotas nos últimos 10 jogos e só cobriu a linha em 2 desses 10 jogos, tá? Então é aí o pior time da NBA no handicap nessa temporada. Por isso que o meu palpite aqui vai ser Chicago Bulls menos 5.5, ou seja, confio que o Bulls vença por pelo menos 6 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então vamos com Chicago e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá que a rodada tá cheia, hein? E galera, agora bora falar de Washington Wizards contra Miami Heat, tá? O jogo de hoje é lá em Miami e o Wizards segue aí seu modo tanque. Desde o início da temporada não pontua, só toma derrota, tá?
E galera, para o jogo de hoje já deve seguir sem Jordan Poole e companhia. Já o Miami Heat também vem poupando jogadores importantes, como Bam Adebayo, Tyler Hero, Kevin Love, mas a grande diferença é que o Heat, mesmo com reserva, tem padrão de jogo, tem cultura, tem defesa forte, tá? Jogando em casa contra um Wizards muito fraco a temporada inteira, agora no final também, o Heat tem tudo para vencer e cobrir um pequeno handicap aí, tá? Então, por isso que meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Miami Heat menos 5.5, ou seja, confio que o Heat vença por pelo menos 6 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Miami e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora vamos falar então de Boston Celtics contra Charlotte Hornets. E galera, o jogo de hoje é na casa de Boston, tá? Lá no Celtics. E pessoal, o Celtics já tá com a vida resolvida e vai para esse jogo poupando, né, praticamente todo mundo. Tatum, Jaylen Brown, White, Horford, todo mundo fora. Mas o detalhe aqui é que o Hornets é muito fraco, sem LaMelo Ball, com um elenco bem abaixo da média. Esse time do Hornets é aquele timezão da D-League, né? Então, galera, o banco do Celtics é muito mais produtivo, muito superior ao Hornets, e jogando em casa deve dominar o jogo mesmo com reservas, tá? Então, sem muitas dúvidas aqui, meu palpite para esse jogo vai ser Boston Celtics menos 8.5, ou seja, confio que o Celtics vença por pelo menos 9 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou com Boston aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora falando então de Brooklyn Nets contra New York Knicks, tá? O jogo de hoje é em Brooklyn, na casa do Nets. E pessoal, o Knicks garantiu aí a terceira colocação do leste e deve poupar praticamente todos os principais jogadores, Jalen Brunson, Anthony Towns e de geral aí, tá? Já do outro lado, galera, o Nets já está jogando com jovens há algumas semanas, com jogadores aí mais novatos, o que traz um ritmo e um pouco mais de entrosamento para esse elenco, tá? Hoje, jogando em casa, o Nets deve fazer um jogo até que equilibrado contra um time totalmente reserva. E tem condições de segurar esse alto handicap aqui hoje, já que são jovens querendo mostrar serviço e eu vou ficar com eles aqui. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Brooklyn Nets mais 11.5, ou seja, confio que o Nets pode perder por até 11 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Nets aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora vamos falar de Indiana Pacers contra Cleveland Cavaliers, mas antes eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, já deixa aquele likezão, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada nessa fase de playoffs, galera. E pessoal, o jogo de hoje é em Cleveland, na casa do Cavs. E galera, o Pacers aí também já tá garantido no play-in e deve poupar todo mundo, tá? Haliburton, Siakam, Miles Turner. Já do outro lado, a gente tem o Cavs, que também vem usando seus reservas, mas mesmo assim tem feito bons jogos, tá? Jogando em casa é muito forte também. Já são 34 vitórias e apenas 6 derrotas em casa nessa temporada, tá? O cenário favorece o Cleveland para um jogo competitivo, então eu vou com eles aqui. E o meu palpite para esse jogo vai ser Cleveland Cavaliers mais 9.5. Ou seja, o Cavs pode perder por até 9 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Cavaliers aqui e bora pro próximo jogo de hoje. Vamos lá! E galera, agora falando de San Antonio Spurs contra Toronto Raptors, tá? O jogo é lá em San Antonio. E galera, Spurs e Raptors chegam para esse jogo praticamente sem interesse algum. Spurs sem o Wembanyama e vários outros jogadores já descansando, enquanto o Raptors vem sem RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Jacob Poeltl. Mas o detalhe importante aqui é que o Raptors, mesmo sem jogador nenhum, tem coberto o handicap muito bem, tá? É o segundo melhor time da NBA nesse quesito, com 60% de cobertura, contra o Spurs, que não inspira confiança alguma, e hoje no papel de favorito por quase 10 pontos, eu não confio tanto, tá? Então, meu palpite para esse jogo vai ser Toronto Raptors mais 9.5, ou seja, eles podem perder por até 9 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Raptors e bora pro próximo jogo do dia, vamos lá! E agora vamos falar então de Portland Trail Blazers contra Los Angeles Lakers, tá? Galera, esse jogo de hoje é lá em Portland, na casa do Blazers, que chega para esse jogo aí totalmente desfalcado. Sem DeAndre Ayton, sem Jeremy Grant, sem Shannon Sharpe, tá?
Então o time vem todo desfalcado, enquanto o Lakers também tá cheio de desfalques, sem LeBron, Luka, Austin Reeves. Mas mesmo assim, galera, o elenco reserva do Lakers é muito superior ao Blazers, que é um dos piores times da NBA hoje ofensivamente, tá? Então, entre um confronto, né, entre dois times reservas, eu vou ficar com o Azarão, que tem um banco de reserva ainda melhor. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Los Angeles Lakers, mais 8,5. Ou seja, confio que o Lakers possa perder por até 8 pontos de diferença, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Lakers e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora falando então de Denver Nuggets contra Houston Rockets, tá? O jogo é em Houston, na casa do Rockets. E galera, o Rockets já tá garantido no play-in e sem chance de subir ou descer na tabela, então deve poupar todo mundo aí. Já do outro lado, o Denver precisa vencer para garantir a melhor posição possível, né, nos playoffs. E galera, o Nuggets vem completo e deve dominar esse jogo desde o início, tá? Vem completo é uma palavra forte. Não tem todos os seus jogadores desfalcados, tá? Já confirmados fora, mas são quase todos aí dúvidas e a gente tem que entrar com cautela hoje. Então, olha as escalações, beleza? E galera, então, meu palpite para esse jogo vai ser Denver Nuggets, menos 5,5. Ou seja, o Nuggets deve vencer por pelo menos 6 pontos de vantagem para a gente pegar o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vamos com o Nuggets aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora bora falar então de Pelicans contra Thunder, beleza? E galera, o jogo é lá em Nova Orleans. Pessoal, o Thunder entra aqui sem ninguém, tá? Sem Shai, sem Chet Holmgren, sem Jalen Williams. Enquanto o Pelicans também é a mesma coisa, sem Zion, sem CJ, sem Trey Murphy, sem Herbert Jones. Mas o grande diferencial aqui é que o banco de reserva do Thunder vem jogando muito, com aproveitamento excelente nos arremessos. Já o do Pelicans tem uma defesa horrível nos últimos jogos, tomando uma média de 136 pontos nos últimos 3 jogos, o que mostra a defesa que não segura nada, tá? O Thunder atropelou times aí com seu time reserva, então eu vou com ele hoje. E o meu palpite para esse jogo vai ser Oklahoma City Thunder, menos 8,5. Ou seja, confio que o Thunder deve vencer por pelo menos 9 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o Oklahoma aqui e bora pro próximo jogo do dia. Jogo que não acaba mais, hein, galera? Rodada cheia, vamos lá! E galera, agora bora falar de Golden State Warriors contra Los Angeles Clippers, tá? E a entrada certeira do dia de hoje vai ser nesse jogo aqui. Eu vou soltar para vocês lá no meu Instagram, @binãobets. Então, já segue lá. E galera, jogo na casa do Warriors com total clima aí de playoff, tá? O Warriors deve jogar completo com Jimmy Butler aí em quadra e Curry também, enquanto o Clippers vem de uma boa sequência, mas é um time que sente demais quando joga fora de casa, onde foram 21 derrotas em 32 jogos fora, tá? Galera, jogando em casa com Jimmy Butler e Curry em quadra, o Warriors tem tudo para vencer esse jogo. Então, hoje eu acredito que esse vai ser um dos jogos mais interessantes da noite. E o meu palpite para esse jogo aqui vai ser Golden State Warriors para vencer a partida de hoje. Beleza, galera? Então, vou com a vitória do Golden em casa para fechar a temporada. E bora pro próximo jogo de hoje. Vamos lá! E galera, agora falando de Sacramento Kings contra Phoenix Suns, tá? Jogão lá em Sacramento. E galera, o Suns já desligou aí da temporada e sem Kevin Durant não briga por mais nada, tá? Já do outro lado, o Kings ainda briga para garantir a 9ª colocação e vai jogar completo. Além disso, galera, o Kings é um dos melhores times cobrindo handicap de 2 dígitos, tá? Já que cobriram handicap em 10 dos últimos 12 jogos como favorito por mais de 10 pontos. Então hoje eu gosto do Clippers aqui, tem mais do Kings aqui, né? Tem mais motivação para vitória e eu vou escolher eles. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Sacramento Kings, menos 11,5. Ou seja, o Kings deve vencer por pelo menos 12 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com a super vitória do Kings e bora pro próximo jogo de hoje. Vamos lá! E galera, vamos falar então agora de Utah Jazz contra Timberwolves, tá? O jogo hoje é em Minnesota, na casa do Wolves, e o Utah Jazz aí vem totalmente remendado, sem Clarkson, Markkanen, John Collins e Isaiah Collier.
Já do outro lado, o Wolves deve chegar com um time um pouco mais saudável, jogando em casa, brigando para garantir a vaga direta sem play-in, então é mais motivado, tá? Galera, o Utah Jazz tomou 34 pontos de diferença do Thunder no último jogo e deve sofrer mais ainda aqui, já que vai pegar um elenco um pouco mais saudável contra, tá? Então hoje eu vou ficar com o Timberwolves, beleza? Galera, então o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Minnesota Timberwolves, menos 19,5. Ou seja, eu vou confiar na super vitória do Wolves por pelo menos 20 pontos de vantagem, beleza? Então vamos com o Timberwolves e bora pro último jogo do dia, galera, vamos lá! E galera, agora bora finalizar então com Memphis Grizzlies contra Dallas Mavericks, tá? O último jogo do dia é lá em Memphis, na casa do Grizzlies. E galera, o Dallas ainda tá brigando aí por uma posição melhor no play-in, enquanto o Grizzlies vem sem Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Leo Kennard, né? E também Aldama, basicamente sem ninguém. E galera, mesmo cheio de desfalques, o Dallas ainda é melhor tecnicamente e deve jogar duro, já que tá motivado para buscar uma vaga melhor ali. Então hoje eu gosto do Dallas no papel de azarão, para mim tá mais motivado, tem valor nessa linha de azarão no handicap positivo e eu vou buscar eles aqui. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Dallas Mavericks mais 6,5. Ou seja, confio que o Dallas possa perder por até 6 pontos de diferença que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Mavericks aqui e bora finalizando o nosso vídeo de hoje, galera. Lembrando que muito palpite em jogador, multiplay bingo, vou soltar para vocês lá no meu grupo grátis do Telegram, tá? Com o link aqui na descrição. E nossa entrada certeira do dia, aqueles bingos longos, bons demais, vou soltar também lá no meu Instagram, @binãobets. Então já me segue lá para ficar por dentro. E galera, muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!